Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. Apresentação, Vander Luiz e convidados com entrevistas e muita informação. O que eu te desejo quando tudo isso passar? Eu te desejo um coração grato. Que você possa se reunir com a sua família. Usufruir, saborear de cada abraço, de cada beijo. Que você possa retomar o seu sonho. Focar no seu objetivo. E enxergar o seu propósito. Que você encontre significado naquilo que você não percebe ou nunca percebeu. Talvez essa pandemia possa ensinar a gente a valorizar um pouco mais essas pequenas coisas que são tão importantes e que agora é que a gente sabe. A compreensão de que nós não somos uma ilha. Nós precisamos uns dos outros. Será um mundo novo, que precisará de um ser humano novo. Um mundo muito mais leve, com mais solidariedade, mais carinho e amor. E logo, logo, tudo isso vai passar. E pode ter certeza que dias melhores virão. Que você seja muito feliz e será muito feliz nessa vida. É isso que eu te desejo. Edifício Atos, no condomínio Alexandre Dumas. Deixa eu apresentar para você de uma área nobre da nossa São Roque, aqui no Jardim Flórida. São apartamentos de 100 metros quadrados, com 3 quartos, sendo uma suíte, cozinha integrada com lavanderia, e você escolhe varanda gourmet ou sala estendida. Estamos aqui no alto do edifício Atos. Que paisagem bem legal que a gente tem da nossa cidade, hein? Garagem com 2 vagas por apartamento, piscina, área de lazer e quadra poliesportiva. E você acha que aqui no condomínio Alexandre Dumas, que tem os edifícios Aramis, Portos e Atos, eu perderia essa piada? Vem pra cá, você vai ser o D'Artagnan. Boa tarde, estamos iniciando mais uma edição do nosso Linha Aberta. A partir de agora vamos com as informações que interessam a São Roque, região, e nós estamos aí com a imagem da nossa Praça da Matriz. No próximo domingo, aniversário de São Roque, mas vai ser um aniversário diferente, né? Por conta da pandemia, a gente não tem a festa, não tem procissão, não tem barraca, mas em breve, se Deus quiser, a gente vai superar esse momento. E o nosso programa aqui, a gente sempre está trazendo convidados, né? E a gente fala, todos os convidados são especiais, né? E hoje nós temos aqui, para nossa alegria, uma pessoa muito legal, né? Fico realmente muito feliz em conversar com essa pessoa que vem aí, mas eu não vou apresentá-lo, porque quem fez o contato, né, foi a nossa Simone Júdica. Então, eu vou deixar para que a Simone faça a apresentação dessa pessoa que eu tenho um carinho muito grande, né, que a gente acompanha aí já há um bom tempo. A Simone Júdica está ok? Deixa eu pegar. Boa tarde, Simone. Tudo bem, Simone? Boa tarde, Vander. Boa tarde à nossa equipe, aos nossos ouvintes. E hoje você me dá uma grande honra em permitir que eu faça a apresentação do nosso tão ilustre convidado. Opa, isso daí, porque a gente já estava devendo uma entrevista aqui pra gente. Aliás, ele já participou de uma entrevista recentemente aqui, mas não foi online. E hoje a gente tem essa alegria de ter esse convidado, porque é um grande representante da nossa São Roque. Então eu gostaria que você apresentasse o nosso convidado, que já está na ponta da linha. Com quem que a gente vai conversar hoje, Simone? Você que fez o contato, com quem a gente vai conversar hoje? Então, o nosso convidado de hoje é o professor doutor Adilson Jesus Aparecido de Oliveira. Ele é aqui de São Roque e é professor na UFSCar. E mais do que isso, ele foi eleito o novo reitor dessa universidade. Então, nós temos uma grande alegria por ter a participação dele hoje, porque além desse currículo brilhante, ele é são-roquense, é um conterrâneo nosso, e quem me sugeriu já faz bastante tempo para fazer uma entrevista com o professor é o irmão dele,
o meu colega de profissão, advogado e amigo, Dr. José Roque Oliveira. Então, já várias vezes ele tem me dito, você precisa fazer uma entrevista com meu irmão para a coluna São Roquistas. E eu já havia tentado marcar antes, por intermédio do José Roque, mas o professor Adilson também é uma pessoa muito ocupada, não vem com tanta frequência a São Roque, e isso foi ficando, nós fomos prorrogando. Mas, como tudo tem a sua hora, chegou uma hora excelente, porque na semana passada ele foi eleito, então, o próximo reitor da universidade. Então, nós estamos aproveitando essa ocasião para entrevistá-lo e fica aqui a nossa alegria pela sua presença, professor, e as nossas boas-vindas aqui de São Roquense para São Roquense. É isso aí. Boa tarde, Adilson. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui falando nesse programa, né? O Vanderlei, ele é também muito querido, né? O Vanderlei é como meu irmão, né? Nós crescemos juntos, brigamos juntos. Brigamos, saíamos na porrada no braço. Isso, exatamente. E a gente sempre, mas o importante é que a gente sempre teve uma amizade muito forte, né? Não somente porque ele é meu primo, né? Não, é muito legal, rapaz. Eu fico até assim, olha, muito feliz em conversar com o Adilson Jesus Aparecido de Oliveira. Eu nasci em 16 de outubro de 66, o Adilson é um pouquinho mais novo, nasceu 24 de dezembro de 66. Estudamos juntos lá no Barão de Piratininga, lá no Cambará, e o Adilson sempre foi uma pessoa que já tinha um outro pensamento, né? Sempre muito gostando de física, e aí ele foi para a Universidade Federal de São Carlos, se formou, mestrado, doutorado, viagens internacionais, foi vice-reitor, e agora na semana passada, para nossa alegria, Adilson, você foi eleito reitor da Universidade Federal de São Carlos. Isso realmente é uma grande alegria. E isso que, primeiro que você explicasse pra gente, né? Você ganhou a eleição, a sua chapa ganhou. Mas para você ser confirmado como reitor ou alguém da sua chapa, como é que esse processo, se que é ligado à física, qual é a fórmula, Adilson? A pergunta é muito interessante, Vanderlei, porque é importante a gente esclarecer isso, né? Porque o processo da escolha de reitores das universidades ele é um pouco complexo. Bem, o que nós ganhamos na semana passada foi a pesquisa eleitoral, uma consulta, né, como a gente costuma dizer, que foi realizada a toda a comunidade universitária. Essa consulta, ela é feita, então, foi feita uma votação online. Também a gente teve que fazer uma campanha totalmente online, pois, devido ao distanciamento, devido ao Covid, a gente não pôde ver ninguém presencialmente. E nesse processo todo, a gente, então, teve uma votação muito expressiva. Para ter uma ideia, houve participação de 90% dos professores da universidade, 85% dos servidores técnicos administrativos e 42% dos alunos. Isso, então, dá algo em torno de 10 mil pessoas que participaram dessa eleição. E, no final das contas, cada uma dessas categorias representa 1/3 do total dos votos. E nós obtivemos 67% dos votos. Essa eleição, então, feita, o nome, então, da nossa chapa, que é composta não somente pelo reitor, a vice-reitor e mais os pró-reitores acadêmicos, ela vai agora passar por um colégio eleitoral que é constituído pelo Conselho Universitário da Universidade. E a universidade, tradicionalmente, manda 3 nomes dessa chapa vencedora. E esse nome, então, são enviados ao Ministério da Educação para, posteriormente, ser aprovado pelo presidente da República. E o presidente da República, de acordo com a legislação atual, ele tem que escolher um dos 3 nomes, um das 3 da lista tríplice. Ele não pode escolher ninguém que esteja fora dessa lista tríplice. Pô, que legal. Então, se vê, Simone, meus amigos, a chapa, né, que faz parte do Adilson, e ele foi o reitor, o candidato a reitor dessa chapa, foi a vencedora nessa consulta, nessa eleição lá na Universidade Federal de São Carlos. E agora o nome vai para o presidente Jair Bolsonaro. Ele vai olhar lá e tomara que ele fale, tá ok, né? Tá ok, né? Porque a gente tem visto aí que a gente teve até algumas decisões do governo, quando a gente tinha o outro ministro da Educação, que se tentou alguma mudança, né, Adilson? Exatamente. No final do ano passado, ele tinha editado uma medida provisória que mais ou menos proibia essa consulta que foi feita para a comunidade. Aí essa medida provisória não foi votada pelo Congresso, ela caducou, então ela perdeu o efeito.
Aí, uma semana depois, o ministro Weintraub mandou novamente uma medida provisória, e nessa medida provisória ele queria nomear diretamente os reitores enquanto tivesse o estado de pandemia. Essa medida ele mandou na véspera do feriado de Corpus Christi, né, que foi uma quarta-feira. Na sexta-feira, né, teve o feriado da quinta, na sexta o presidente do Senado devolveu a medida provisória porque ele falou que se tratava da mesma matéria, nem levou a julgamento, né? Só para vocês terem uma ideia, na história da história recente da República, apenas 3 medidas provisórias foram devolvidas nos mais de quase 30 anos desde a Constituição de 87, né? Quase 40 anos, né? 30 e poucos anos. Apenas 3 medidas foram devolvidas e essa foi uma das terceiras. Daí, em seguida, o ministro saiu do governo e agora o novo ministro da Educação, ele me parece ser uma pessoa que tem um pouco mais de caráter de institucionalidade, né? No sentido de respeitar essas decisões da universidade. Legal, Simone. Vamos bater um papo aqui com Adilson Jesus Aparecido de Oliveira. De vez em quando eu consigo colocar o Aparecido primeiro que o Jesus. O que você quer perguntar para ele, Simone? Que legal a gente estar batendo um papo com ele aqui, o reitor eleito da Universidade Federal de São Carlos, um são-roquense e meu primo, viu, Simone? Meu primo. Pois é, Wander, você, além de você ser ilustre na família, você tem pessoas ilustríssimas também, olha só. Mas, professor, alô? Pode falar, ele está te ouvindo. Sim, desculpa, me deu a impressão que havia caído. Eu gostaria de saber se esse seu interesse em atuar na área administrativa da universidade, ele permite a sua permanência também no ambiente acadêmico. Se o senhor continua ministrando aulas, fazendo as orientações aos mestrandos, aos doutorandos e realizando as pesquisas também. Então, quando eu fui vice-reitor entre 2012 e 2016, eu continuei ativamente com as minhas pesquisas, né, porque eu tenho 2 áreas de atuação. Uma eu trabalho com a pesquisa em física básica, né, numa área bem particular que é a área de magnetismo, né, que eu trabalho, estudo as propriedades magnéticas da matéria. Mas uma outra atuação bastante intensa que eu tenho é na parte da difusão do conhecimento, na divulgação científica, né. A gente, inclusive, tem um laboratório que é especializado em desenvolver metodologias de divulgação científica, né, que chama-se LAB, Laboratório Aberto de Interatividade. E a gente conseguiu manter. Bem, agora com o cargo de reitor, sem dúvida nenhuma, o peso, o comprometimento é maior, mas eu pretendo sim manter as minhas atividades de pesquisa, as minhas atividades de divulgação. Eu só não vou ministrar aulas, porque quando você está na reitoria, você não ministra as aulas, vai ter um professor substituto no meu lugar, porque a aula você tem um compromisso marcado com dia e hora com os alunos e muitas vezes a gente não consegue cumprir esses compromissos estando com a agenda e principalmente viajando bastante. Pois o reitor ele tem que ter uma atuação muito forte fora da universidade, principalmente em Brasília. Você tem que atuar diretamente no Ministério da Educação, no Ministério da Saúde, por exemplo, né? Nossa universidade tem um hospital universitário, tem que atuar também no Ministério da Ciência e Tecnologia, nos vários ministérios, inclusive diretamente também com os próprios parlamentares. Legal, a gente está conversando aqui com Adilson Jesus Aparecido de Oliveira, reitor eleito da Universidade Federal de São Carlos. E assim, para dar uma resumida, o reitor é como se fosse o prefeito. Você vai ser o prefeito da Universidade Federal de São Carlos, que tem um orçamento. Aliás, está em quanto orçamento, Edilson? Quanto que a Universidade Federal de São Carlos tem de orçamento? Se bobear, é maior que o orçamento de São Roque. Aqui a gente está em torno de 300 milhões. Como é que está aí? Então, eu acho que a comparação não é bem exatamente como de um prefeito. É um pouquinho mais complexo. Eu acho que seria mais comparado assim, tipo assim, um reitor é o equivalente de um presidente de uma grande companhia, vamos dizer assim, onde você tem os seus pró-reitores sendo os diretores de diferentes áreas que tem. Porque nós temos um pró-reitor de pesquisa, um pró-reitor de graduação, um pró-reitor de pós-graduação, um pró-reitor de gestão de pessoas, pró-reitor de administração, pró-reitor de assuntos comunitários e estudantis. Nós temos diretores dos campi, né? Porque a UFSCar tem o campus de São Carlos, tem o campus em Sorocaba, o campus em Araras e o campus em Lagoa do Cimo. Então a comparação é mais ou menos como essa. O orçamento da UFSCar é mais ou menos em torno de 700 milhões de reais por ano. Quer dizer, é mais do que o dobro da nossa São Roque. Isso. Só que a gente não administra todos os 700 milhões, né? A maior parte desse orçamento são os salários dos servidores, né?
que são em torno de mais ou menos 2.100 servidores que a universidade tem, né? 1.200 professores e 900, quase 1.000 técnicos administrativos. Então, esse orçamento a gente não mexe em nada, porque isso já vem direto da União. O orçamento que, como reitor, a gente tem como usar e aplicar, que, aliás, tem sido reduzido desde 2017 de uma maneira bastante intensa, gira na ordem de 100 milhões. Só para ter uma ideia, quando eu estava na reitoria em 2016, quando a gente saiu, o orçamento era em torno de 160, 180 milhões. Então, teve uma redução de quase a metade dele nesses últimos anos, e para o próximo ano, com certeza vai ter uma redução significativa, uma vez que o MEC já anunciou que vai fazer um corte de R$1,5 bilhão nas universidades federais. Se vê, Simone, é um trabalho que exige muito. Se vê só os campi, né, que a gente tem, né, que a gente falou na semana passada que o plural de campus é camp. Então a gente tem aí Sorocaba, tem Araras e tem São Carlos, Araras, Sorocaba, e essa Lagoa do Sino que você falou fica em Buri, né? Mas só que ela está bem próximo da cidade de Campina do Monte Alegre. É uma fazenda gigantesca lá, né, Adilson? Como é que surgiu aí esse campus Lagoa do Sino? É uma fazenda de mais de 600 hectares? Exatamente. A Fazenda Lagoa do Sino, ela foi doada à universidade em 2012 pelo escritor Raduar Nassar. O Raduar Nassar, para quem não conhece, é um dos maiores escritores brasileiros vivos. Nesse momento, ele é famoso pelo livro Lavoura Arcaica. Acho que há uns 4 anos atrás ele ganhou o prêmio Camões de literatura, porque ele não tem uma obra muito extensa. Ele publicou uns 4 livros na vida dele, mas esse Lavoura Arcaica é um livro famoso no mundo inteiro. E ele tinha essa fazenda lá, a Fazenda Lagoa do Sino, e ele queria que ela transformasse aquela região. Então, ela acabou vindo para a UFSCar transformar aquilo numa universidade. Então, atualmente, funcionam 5 cursos de graduação lá, são 3 engenharias, a engenharia ambiental, engenharia agronômica, engenharia de alimentos, um curso de biologia da conservação e um curso de administração pública, que funciona lá em Lagoa do Sino. São cerca de 1.000 alunos que tem mais ou menos o campus, e a fazenda também é uma espécie de laboratório. Ao mesmo tempo, ela também funciona para desenvolvimento desses cursos, como também ela é uma fazenda produtiva, ela produz grãos, ela continua produzindo, né? Porque ela foi dada justamente para que ela possa também gerar recursos para a própria fazenda. Que legal, hein, Simone? Isso aí que legal. E além de São Carlos, tem essas outras unidades, né? Esses campos, né? O campi, o plural é campi, tá bom, Simone? Pois é. E, professor, aqui na nossa região, em São Roque, Mairim, enfim, nas cidades aqui do nosso entorno, muitos estudantes frequentam a UFSCar no campus de Sorocaba. Nesse seu projeto, como reitor, existe algo específico voltado aqui para esse campus de Sorocaba que possa beneficiar os estudantes aqui do nosso entorno? Com certeza. O campus de Sorocaba ele foi estabelecido em 2010, né? Foi também uma proposta que surgiu na época. Foi antes da ampliação das universidades, né? Porque em 2008 surgiu em 2004, 2005, estou confundindo as datas. Em 2008 surgiu o programa Reúne, dentro do governo Lula, que fez uma expansão do sistema de universidades federais no Brasil todo. O campus de Sorocaba ele veio antes. E hoje lá funcionam 14 cursos de graduação e vários de pós-graduação. Em particular, a nossa ação principal lá vai ser o fortalecimento dos cursos de pós-graduação. Porque sem a pós-graduação, fica muito difícil para os professores desenvolverem suas pesquisas, né? Porque a pesquisa ela depende justamente dos alunos de mestrado e doutorado para desenvolver. Já tem vários programas de pós-graduação na área de educação, na área de materiais, na área de meio ambiente, na área de ecologia, de biologia, vários existem lá, já funcionando, mas eles precisam ser incrementados. Isso é um dos grandes desafios que a gente tem aí no campus de Sorocaba. Certo? Que é um campus que já está consolidado, né? Eu acho que frequentam lá, eu não tenho os números atuais, mas estamos falando alguma coisa em torno de uns 3.000 alunos já frequentam o campus de Sorocaba. São 14 cursos de graduação que funcionam em Sorocaba. Então, sem dúvida nenhuma, será uma atuação importante aí. E isso é normal, Adilson? Porque a Universidade Federal de São Carlos tem essas outras unidades, esses outros campi aí. Agora, é normal as outras universidades federais, elas também têm essas outras áreas, essa expansão assim em outras cidades?
Sim, a maioria, as universidades federais agora do estado, desde o programa Reúne, se ampliaram. Por exemplo, a Unifesp, que por muito tempo foi apenas a Escola Paulista de Medicina, hoje ela tem campus em Guarulhos, Diadema, ela tem em São José dos Campos, ela tem em Osasco, ela tem vários campi. A Federal do ABC, que também surgiu mais ou menos na época da UFSCar, o campus da UFSCar em Sorocaba, surgiu, tem campus em São Bernardo, além de funcionar em Santo André. Como a USP, né? A USP a gente tem o campus de São Paulo, tem um campus em São Carlos, Ribeirão Preto, Piracicaba, são vários lugares que ela está presente, Lorena. Então, isso é uma questão. Então, ou seja, a universidade, então, ela tem essa estrutura multicamp, o que isso equivale a mais ou menos a gente ter hoje algo em torno de 18 mil estudantes de graduação e pós-graduação espalhados nesses 4 campos, refletindo algo em torno de 60 cursos de graduação, né? A gente tem praticamente todas as áreas do conhecimento espalhadas nos 4 campos. Porra, bem legal, né? Bem legal. Simone, mais uma pergunta aí, Simone. Mais uma pergunta, professor. O senhor comentou sobre esse campus que foi um imóvel doado pelo escritor Raduan Nassar. E hoje ali funciona uma gama de atividades, enfim, de aulas, de laboratórios. Muitas pessoas no Brasil ainda não têm, pessoas que não têm herdeiros e ficam, às vezes, com a intenção de fazer doações. Então, por exemplo, como que uma pessoa que talvez não tenha herdeiros, tenha propriedades, ela pode fazer essas doações para as universidades, na certeza de que isso realmente vai ser bem aproveitado, que os espaços vão ser utilizados, que isso não vai ser vendido, transformado em dinheiro, e muitas vezes no Brasil se fica com essa sensação de que não se sabe para onde o dinheiro vai. Então, se as pessoas se interessarem em fazer essas doações às universidades, isso é bem-vindo entre vocês? Como que funciona? Bem, para você ter uma ideia, uma doação dessa, essa fazenda ela estava avaliada na ordem de algumas dezenas de milhões de reais, a doação dessa fazenda. É uma coisa muito rara de ser feita aqui no Brasil, diferente que acontece, por exemplo, no caso das universidades americanas, né, que isso é bem mais comum de acontecer, tem mais possibilidades. Ela é muito rara de fazer, por quê? Porque não existe uma legislação, você que é advogada sabe bem disso, né? Não existe uma legislação específica que incentive. Para você ter uma ideia, quando o Raduan doou a fazenda para a universidade, ele teve que pagar o imposto de doação, né? Que me parece que é um imposto estadual. Ele teve que pagar imposto, algo em torno de R$1 milhão. Ele pagou algo em torno de R$1,5 milhão do bolso dele para que a universidade recebesse a doação. Não conseguiu-se uma isenção nem dos impostos para doar alguma coisa. E no caso da fazenda Lagoa do Sino, ela foi colocada na... Opa, deu uma travadinha no Adilson. Travou. Travou. Vamos ver se o Adilson volta com a gente aqui. Oi, Adilson, caiu a linha? Tá reconectando. Oi, Adilson, voltamos. Tá me ouvindo? Oi, Não, só no finalzinho que pedaço cortou. Não, você falou até que para fazer essa doação teve que pagar o imposto. Recentemente a gente teve um projeto aqui na Câmara de São Roque que existe a possibilidade da XP Incorporadora fazer a sua sede aqui em São Roque, ali junto ao aeroporto, junto ao Catarina, e a prefeitura deu esse desconto, conseguiu aprovar esse projeto dando esse desconto, porque até conversava com o Marcelo Marques, ele até falava para mim com relação a essa transferência. A Simone pode me ajudar, tem um imposto intervivos e tem o outro que é quando é herança, quando morreu alguém, como é que chama, Simone? Quando é de herança, é causa mortis. E quando é de doação, como nesse caso, é intervivos. Isso, mas aí até o Marcelo falava para mim que fica para o município o imposto quando é uma negociação intervivos. Quando é da morte, aí é um imposto estadual. Diz que tem essa diferença aí. Então, o Adilson falando que poderia, de repente, ter uma isenção, né? Porque, olha, ele está doando e ainda teve que pagar toda essa grana aí. Impressionante, né, Adilson? Exatamente. Então é uma coisa que não tem incentivo, né? Eu acho que isso é uma coisa muito, muito complicada, né? Embora começou-se a tramitar no governo federal o chamado projeto Futurice, que foi uma proposta feita pelo ministro Weintraub, que as universidades federais não receberam muito bem, pois ele permitia que a universidade recebesse doações desse tipo, mas ao mesmo tempo a quantidade que ele receberia de doação diminuiria o dinheiro que o governo federal iria investir na universidade, né? Então ficava elas por elas. Por exemplo,
Porque a universidade, ela também capta recursos próprios, né? A universidade, ela faz muito projeto com empresas, faz muito convênios com prefeituras, né? Ela tem uma atuação grande. Eu vou dar um exemplo que é muito importante da UFSCar, que é o seguinte: no campus de Araras, nós temos o desenvolvimento do programa de melhoramento genético de cana. Cerca de 60% da cana-de-açúcar plantada no estado de São Paulo são decorrentes dos cultivares desenvolvidos pela UFSCar. Então, essa é uma parceria muito grande que tem com todo esse setor, ou seja, dá um impacto econômico muito grande para o país e, ao mesmo tempo, dá um impacto muito grande, né, em várias ações, né? Porque imagine se o Brasil não ainda tivesse o programa do álcool. Quando a UFSCar incorporou o campus de Araras, o antigo Instituto do Açúcar e o Álcool ia ser fechado pelo governo Collor. E aí a UFSCar recebeu o campus de Araras e manteve esse projeto. Hoje, em Araras, funciona 5 cursos de graduação, 4 de pós-graduação, ou seja, a universidade expandiu lá e ainda domina essa questão, junto com outras universidades federais, na produção de cultivares de cana-de-açúcar. Isso é só um dos exemplos, né, da importância da universidade nessas áreas. Pois é, você falou de Araras, eu narrei jogos lá do União São João, mas antes de ser União São João, era Usina São João de Araras o time. Tinha até um estádio antigo, o estádio Hermínio Ometo, que é um estádio moderno, a família Ometo, que é muito forte, né, lá na cana-de-açúcar, lá na região de Araras. Simone, já vou passar para você, mas Adilson, tem uma pergunta aqui de um aluno, olha que legal aqui, cadê o nome dele? É Pedro Issa? Deixa eu ver se é Pedro Issa mesmo aqui, cadê? Pedro Issa, ó, e ele é estudante de medicina da Universidade Federal de São Carlos, é aqui da nossa São Roque. Será que ele é sobrinho do Guto Issa? O que a medicina pode esperar da próxima gestão? As propostas da chapa eleita, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que as propostas da chapa eleita são vagas e insuficientes. Não sei, o que vocês apresentaram aí de proposta para a medicina? Quer saber o que pode esperar? Achou que você colocou pouco lá no plano de governo para a medicina, hein, Adilson? Bem, essa questão a gente pode esclarecer para esse estudante, né, que talvez ele não teve a oportunidade de ver exatamente todo o nosso desenvolvimento a respeito disso. O Hospital Universitário da UFSCar, né, ele foi incorporado em 2015 pela universidade, quando a gente estava na gestão, e todo o avanço que o hospital teve até o presente momento foi justamente do projeto elaborado naquela época, né? Foi feito isso. E, nesse sentido, nós vamos continuar ampliando essas ações do hospital universitário. O hospital ele teve, nesse momento da crise do Covid, e conseguiu se inaugurar a UTI dele, né, com 10 leitos. E uma das coisas importantes que a gente vai desenvolver no hospital universitário é um laboratório para pesquisa avançada clínica, para justamente ter um espaço de desenvolvimento de pesquisa no próprio hospital. É bom deixar claro o seguinte: os hospitais universitários, eles são geridos não diretamente pela UFSCar, mas sim pela EBSER, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Essa empresa, ela justamente, ela gere o hospital, e a universidade faz uma pactuação com ela para justamente ter os seus passos. O hospital universitário, ele tem previsão para 200 leitos, atualmente ele tem algo em torno de 80 leitos, que eles têm que ser ampliados na medida que foram conseguidos ser feitos os investimentos, tanto pelo Ministério da Educação como pelo Ministério da Saúde. Então, uma das coisas importantes, inclusive nós temos em uma das pessoas da nossa equipe, a professora Jeane, que é a nossa pró-reitora de gestão de pessoas, que ela foi vice-presidente e presidente dessa EBSER. Então, ela conhece muito bem toda essa estrutura e ela está junto conosco para que a gente possa avançar mais ainda no hospital universitário, para ele ser referência aqui no interior. Então, ele pode ficar tranquilo que nós vamos continuar avançando como a gente já avançou anteriormente. O que foi realizado nos últimos 4 anos foi apenas a pactuação daquilo que já estava feito em 2015 pela nossa antiga gestão, bem como os recursos que o hospital recebeu nos últimos 4 anos foram também decorrentes daqueles que nós negociamos. São cerca de 15 milhões de reais que foram investidos em equipamentos, que vieram exatamente da pactuação que a gente fez anteriormente. Então, nos últimos 4 anos, houve um grande mérito de continuar executando aquele plano que a gente já tinha feito há 4 anos e que agora a gente vai ampliar e vai caminhar.
que não somente a gente tem que pensar no hospital universitário, mas sim em todos os outros aparelhos de saúde que nós temos aqui no município de São Carlos, que envolve justamente não somente os alunos de medicina, mas todos os outros cursos, fisioterapia, enfermagem, terapia ocupacional, psicologia, entre outros, atuando em todos os aparelhos municipais. Há também de se fazer uma nova pactuação com a prefeitura, porque a prefeitura acaba sendo o operador do SUS, né, no município, e isso também passa também, que nós vamos ter uma nova eleição para prefeito, né? Esperamos que a gente possa continuar trabalhando em parceria com a Prefeitura de São Carlos. Simone, eu vou passar para você, o Pedro Issa só manda aqui, obrigado Pedro Issa, dizendo que ele é sobrinho do Guto Issa, que é vereador aqui em São Roque. O José Roque de Oliveira, nosso primo, seu irmão, está acompanhando também, e a nossa Rosana Correia, professora, estudou com a gente, dá aula inclusive aqui, onde fica o nosso estúdio, no Jardim Granada e Mairink, montaram uma rádio web lá, ela participou com a gente, e a Rosana Correia está mandando aqui satisfação de ver meu amigo Adilson. É legal, né, Adilson? Reencontrar os nossos colegas de escola aí. Simone. Exatamente, a gente até tem um grupo de WhatsApp, tem. Né, que de vez em quando a gente recebe as notícias dos colegas. Simone, mais uma pergunta aí, Simone. Mais uma, Wander. Professor, é muito importante essa sua colocação a respeito desse entrosamento da universidade com a comunidade na qual ela está inserida. E dentro dessa posição da UFSCar e também da realidade que nós hoje vivemos, existe algum trabalho da universidade voltado à produção de algum tipo de vacina ou algum tipo de auxílio de qualquer natureza em relação à pandemia de coronavírus? Então, essa é uma boa pergunta, Simone. Nesse momento, essa, por exemplo, unidade que eu acabei de falar de pesquisa clínica, se ela tivesse já implantada no nosso hospital, o nosso hospital poderia estar participando, por exemplo, dos testes das vacinas que estão sendo feitas agora. Ele teria todas as condições de estar participando. Então, por isso, isso é uma coisa importante e prioritária. Mas a universidade, durante a pandemia, ela poderia ter avançado bem mais, mas tivemos resultados muito importantes. Um dos nossos pesquisadores desenvolveu um material, aliás, era um material que ele já estudava há algum tempo, que foi possível impregná-lo em fibras têxteis, né? Então, é um material que é um chamado tungstato de prata, e nessa fibra têxtil foi conseguido demonstrar que em menos de 90 segundos o vírus é eliminado, ou seja, é possível você fazer máscaras e roupas que não somente te protegem do vírus, mas eliminam o vírus, né? Porque essas máscaras e tecidos que a gente usa atualmente, ela simplesmente evita que o vírus chegue em contato com você. Mas como essa máscara ela tem esse material junto das fibras têxteis, ela pode então eliminar o vírus em menos de 90 segundos. Então, ou seja, diminuindo ainda mais a chance. Inclusive, isso já está até comercializado, essas máscaras já são até vendidas por empresas aí, justamente aumentando a segurança. Então, isso foi um avanço bem interessante. Inclusive, estão fazendo até pesquisas em parceria com o exterior, se esse próprio material também não poderia ser utilizado como um remédio. Mas isso aí já é muito distante, ou seja, é uma coisa que ainda precisa muito estudo para chegar lá. Então, nesse momento, tem sido feita essa ação prioritária. Como também foi desenvolvido na universidade um sistema de fazer testes também para o Covid muito rápido, né? Que é feito apenas também com uma gota de sangue, como vários desses, e muito rápido. Foi baseado exatamente no mesmo teste que um professor também desenvolveu, o professor Ronaldo, do Departamento de Química, que justamente ele também desenvolveu um teste para fazer diagnóstico de Alzheimer, por exemplo, que é uma coisa que não existe até hoje, um exame clínico, né, um exame de laboratório que pode indicar que a pessoa está com Alzheimer. Apenas são exames físicos e clínicos para ter o diagnóstico fechado. Então, isso é um dos números avanços, né? Então, é importante que a população em geral saiba do grande potencial que a universidade tem, né? A universidade ela tem uma capacidade muito grande de não somente formar os alunos e formá-los justamente nesse ambiente de pesquisa, justamente esperando que faça esse avanço do conhecimento. Legal, estou conversando com o Adilson, está passando rapidinho o tempo aqui, mas é muito legal. E, Adilson, como é que chama esse tecido? Se mandou para mim essa notícia, né, que saiu, acho que foi no G1, aí da região de São Carlos. Como é que chama esse produto aí, esse tecido aí que mata o coronavírus? Então, a empresa que está produzindo isso chama Nanox, que a gente chama de uma spin-off, uma empresa que surgiu a partir dos alunos da própria universidade,
dos trabalhos deles, essa Nanox, e esse material já tem sido difundido. Não saiu apenas no G1 aqui, não, saiu no Jornal Nacional, no Fantástico, em todas as redes de TV, justamente por causa do grande potencial que esse material tem para você desenvolver uma roupa que é imune não somente ao coronavírus, né? Ele também consegue atuar em outros vírus. Aliás, esse próprio material já era uma parceria que se tinha com a Unesp de Araraquara, ele já era aplicado como bactericida em tratamento dentário, por exemplo, né? Que é uma coisa muito importante no caso de canal, né? Ele já era aplicado. E descobriu-se que quando ele é feito de uma maneira muito particular, aí é um detalhe muito técnico, né, que não dá para a gente explicar aqui, aumenta muito o potencial dele de eliminar bactérias e vírus. Muito legal, hein? Muito legal isso daí, Simone. Olha, o Adilson tem muita coisa para contar. E eu tava vendo, a Simone tá com todo o respeito com o Adilson, né? Então, professor, doutor, então tá toda hora chamando o Adilson do senhor e tal. E a gente, pela nossa intimidade, tô chamando ele de você mesmo. Mas eu tava vendo aqui, Simone, você que gosta... É só não chamar do apelido de infância, que eu não te chamo do seu apelido de infância. Não vai chamar, coisa de infância não. Viu? É o seguinte, mas sabe como é que você tem que chamar um reitor? Vossa... Magnífico. Nossa Magnificência. Então estou conversando aqui com a Adilson. Vossa Magnificência, muito obrigado em participar do programa. Pô, alguém já vai chamar você de Magnificência, Adilson. Olha que honra, Adilson. Eu nem sei o que é isso, mas... É que essa história do magnífico, ele vem porque os reitores existem desde a época da Idade Média, né? E o magnífico, que aí ele significa que é o mais sábio, né? Então é isso que vem com essa conotação que vem da época das universidades europeias, né? Que tem mais de 1000 anos de idade, né? Então no Brasil ainda é muito recente tudo isso, né? A Universidade Brasileira ela tem 100 e poucos anos, né? Então é tudo muito recente. Mas o pronome de tratamento ou Vossa Excelência ou Vossa Magnificência, tanto faz. Mas para nós aqui é só o Adilson. É o Adilson, filho do tio Roque, da tia Irene. Simone, faz uma pergunta para ele aí, que eu já consegui negociar com o Adilson, ele tinha combinado 30 minutos. Eu já negociei mais um pouquinho, tá, Simone? Então dá para fazer mais uma perguntinha aí. Já ótimo. Passei a lábia na Vossa Magnificência. Magnificência, como é que é? Magnificência. Opa, homem difícil, viu? Aliás, difícil é o que esses estudos que o Adilson faz. Aí uma vez eu fui lá na Federal de São Carlos e eu entrei lá no laboratório, aí você jogou um negócio lá no chão assim, nossa, saiu fumaça, era hidrogênio líquido. O que se jogou lá no chão? Nitrogênio líquido. Nitrogênio líquido. Se jogou aquilo no chão lá e foi. E aliás, eu brinco com o Adilson, que o Adilson é aqui de São Roque e foi para São Carlos. E São Roque mandou o Adilson para São Carlos para ser reitor. Mas antes Ibiúna já mandou o Jesuíno Arruda. O Adilson sempre falava para mim, o fundador de São Carlos, Jesuíno Arruda, tem uma estátua dele aí, nasceu aqui na nossa Ibiúna, né, Adilson? Quando Ibiúna ainda fazia parte de São Roque. Opa, então temos uma participação maior ainda, viu, Simone? Você que gosta dessas curiosidades aí. Pois é, Wander, mas no dia em que nós conversamos e que eu falei sobre o convite ao professor Adilson, você me contou essa história e eu fiz a pergunta para você. Eu falei, será que naquela época Ibiúna não pertencia a São Roque? Será que nós temos mais um são roquense ilustre lá nas bandas de São Carlos? Então está aí o professor confirmando. Isso é legal. Eu acredito que sim, mas era bom checar essa informação. Mas eu acredito que sim, porque São Carlos São Carlos tem 160 anos, eu acho. Então é mais ou menos dessa época. Nós vamos fazer esse levantamento, porque é uma informação importante para a história de São Roque. Professor, voltando um pouquinho àquele início da conversa, quando o Wander perguntou a respeito da questão da confirmação da nomeação pelo presidente da República, infelizmente nós temos visto em diversas oportunidades algumas posturas por parte do governo federal que tratam com certo desrespeito as universidades públicas, inclusive já foi até dito que as universidades públicas são campi, né, de plantação de maconha, coisas desse tipo. E isso acaba trazendo uma imagem negativa da universidade perante muitas pessoas que desconhecem a realidade acadêmica e acabam se fiando somente nessas afirmações, nesses comentários. Por parte desse grupo, que é liderado pelo senhor que venceu essas eleições, existe algum projeto, alguma iniciativa para tentar reduzir esse tipo de imagem, de comentário que gere imagem negativa das universidades?
Olha, essa foi uma pergunta muito boa, porque exatamente essa sempre foi uma preocupação minha nisso, né? Porque justamente quando a gente fala da divulgação da ciência, divulgação do conhecimento, é muito importante a gente apresentar as coisas que são feitas pela universidade, porque a universidade, muitas vezes, as pessoas só pensam que ela forma pessoas. Mas mais do que formar as pessoas, que sem dúvida é uma das coisas mais importantes que ela tem que fazer, ela também gera muito da pesquisa, né? A maior parte da pesquisa feita no país são feitas pela universidade. Aliás, a maior parte das pesquisas no mundo inteiro são feitas nas universidades. E nesse sentido, é muito importante a gente ter, como a gente até costuma falar, a universidade ela não tem muros, mas muito pelo contrário, ela tem portais para que o conhecimento possa entrar e sair dela. E como a questão da divulgação científica sempre foi muito cara, uma das nossas propostas é criar um instituto de divulgação científica ou um instituto de disseminação do conhecimento, no qual a gente possa articular as diferentes ações que a universidade tem nesse sentido de fazer a divulgação científica. Porque a gente tem muitos atores, né, que acabam trabalhando com isso, né, muitos professores, muitos servidores, muitos projetos, e a gente tem uma ideia de justamente fortalecer isso para caminhar. Porque fazer divulgação científica não é simplesmente você fazer uma tradução do conhecimento, né? A gente até costuma dizer que você tem que recriar o conhecimento, que seria mais ou menos assim: se eu pegar um texto escrito em grego ou em alemão, passar simplesmente para o português, as pessoas podem ler e entender as palavras, mas possivelmente não entendam o significado daquele texto. Então, por isso que é importante ele ser recriado. Então, uma das nossas propostas é criar esse Instituto de Difusão do Conhecimento, que justamente terá esse objetivo de potencializar essas ações. Só para você ter uma ideia, os grandes projetos que são financiados principalmente pela FAPESP, né, que são centros de excelência, que eles chamam de CEPIDs, eles cobram desses centros não somente fazer a pesquisa científica, mas também fazer a difusão do conhecimento. Então, eu mesmo atuo em um desses centros, né? De fato, são 2 centros que eu atuo, né? Que justamente coordenando essa questão da divulgação científica. Então, eu acho que isso é muito importante, porque, por incrível que pareça, nós estamos na segunda década do século XXI e ainda nós temos que explicar para as pessoas que a Terra não é plana, que existem os efeitos climáticos, entre outras coisas, né? Então, que as vacinas são importantes, né? Entre várias coisas que têm surgido muito daquilo que a gente chama do negacionismo científico. E essas críticas à universidade, elas vão exatamente nessa direção, porque a universidade é um espaço onde justamente você pensa, você desenvolve o conhecimento. Então, elas vão exatamente nessa linha também do negacionismo científico, que sem dúvida nenhuma a gente precisa avançar. Isso não é um fenômeno apenas brasileiro, é um fenômeno mundial. A gente viu no próprio Estados Unidos a questão justamente aqui do Covid, como foi marcada por essas questões do negacionismo, como também daquilo que a gente chama de pseudociência, né, que também acaba penetrando muito. Então, sem dúvida nenhuma, a universidade ela tem que cada vez mais se colocar para a sociedade, para ela entender o seu valor, entender a sua importância. Porque você não tem nenhum país no mundo desenvolvido que não tenha universidades também desenvolvidas. Poxa, que legal. Estamos batendo papo com a Adilson, a gente já passou aqui de meia hora, a Adilson tem vários compromissos, está dando entrevista toda hora. Hoje você falou com a CBN, né? Já deu entrevista para vários órgãos de imprensa, é muito legal falar desse trabalho e a gente tem essa alegria de ter você aqui. Mas eu estou à disposição de vocês aqui. Tá, vamos mais um pouquinho. Conseguimos mais um pouquinho, Simone, você fica com jeitinho e tal. Adilson, você está com o nosso retorno de imagem aí pelo celular? Você está nos vendo? Estou vendo você. Tá, isso. Então vamos colocar aqui. Então eu queria fazer o seguinte, Adilson, você foi para São Carlos... 86 mais ou menos, Adilson? Você estava com 20 anos? 87, né? Mas para quem não sabe, o Adilson aqui, você, Adilson, é o cara que menos jogou futebol e que mais tem foto como jogador de futebol. Como é que se explica isso, Adilson? Como goleiro do Liverpool Futebol de Salão, depois Coringa, do nosso Zander Pereira, como é que você tem tanta foto de você como goleiro e eu nunca vi você jogar, Adilson? Aí você está fazendo uma mentira. Jogou muito. Exatamente. Não joguei muito, é claro que não, mas justamente em parceria com o Zander Pereira, que é uma pessoa que eu gosto muito dele, uma pessoa que eu admiro muito. Eu considero o Zander um dos meus professores da minha vida, né? Uma pessoa legal. Que me ensinou muito. E o Zander, né, com o Coringa, etc, tal, eu tive. Eu não era jogador não, muito pelo contrário,
Mas eu estava sempre lá junto dele. Eu era mais um auxiliar técnico que já fazia estatísticas para ele, etc., tal, para a gente ver os avanços. E aí eu tenho algumas fotos, sim, que você vai... Não, vou colocar aqui, ó. Você vai ver. Põe as fotos do futebol. Pro Adilson vai demorar um pouquinho. A hora que chegar a foto aí, você me avisa, Adilson. A gente mandou pelo correio. Tá o Zander Pereira, o Adilson de goleiro, e ao lado dele o Adilson, que foi zagueiro, o Zequinha, o Célio, Betinho e Zanã, que faleceu. Aí agachados, Marquinho Araújo, Fio Manuel, Bandeia, Luizão, Luiz Antônio Luques e o Tiririquinha. Esse campeonato foi um campeonato juvenil e o Zander me inscreveu nesse campeonato. Fomos campeões em Mairim, que eu tenho a medalhinha. Só que aconteceu o seguinte, não sobrou camisa nem pra eu ficar no banco de reservas. Mas eu tô na foto. Se vocês fechar, aquele cara que tá de camisa branca com um detalhezinho azul, ó. Então tá, é esse daí, ó, sou eu. Eu fiquei na arquibancada, tá vendo, Adilson? Eu também fui campeão, só que faltou camisa pra mim, Adilson. Chegou a foto pra você aí? Exatamente. Tô vendo aqui, exatamente. A gente treinava naquela quadra, nem sei se ainda existe em São Roque, a quadra municipal. Não tem mais. Da Avenida Brasil, né? Não existe mais, né? Era nos sábados à tarde lá que a gente ia treinar um pouquinho lá. Deixa eu colocar outras fotos aqui. Até quebrei o dedo jogando no gol, né, Vanderlei? Pô, porque a bola de futebol de salão era um peso desgraçado, né? Você consegue colocar... Não, foi um chute mesmo que eu recebi na mão. Opa. E põe outras fotos. Aí essa foto do outro ângulo, olha aí, de outro ângulo. Agora mostra outras fotos que eu separei do Adilson, ele vai chegar um pouquinho atrás. Ó, esse já é o time B, o time principal do Corinthians. Deixa eu ver se eu escalo todo mundo ali. Adilson, Marquinho Araújo, doutor Adriano Sauchi, Toninho, que era das Pernambucanas, hoje lá da Brasitela. Ao lado do Toninho, acho que tá o Dudu, que trabalha lá no fórum com a sua prima, Adilson, viu? Com a minha esposa Márcia, com a sua prima. O Zander Pereira, agachados, Piscirilo, Jorge Belassalmo, acho que ali o doutor Paulo César. Aí, você já chegou a imagem aí? Aí depois tá o Jorge, que era o segundo ali, depois o Toninho, irmão dele, o doutor Júlio Meneguesso, advogado, e o Medeiros. Esse já era um time não sei se era o time A, mas já era um time dos grandões, né? Dos adultos, né, Adilson? Exatamente, aqui eu tava como auxiliar técnico do Zander, por isso que eu estou sem uniforme. Isso, agora põe outra foto aqui, vê se vai chegar lá pro Adilson lá. Você viu, Simone? O cara tem um monte de foto. Esse é de um jogo. Os caras foram num jogo, acho que em Votorantim, no Cruzeirão, e na volta quebrou a perua. A sorte de vocês que o Neizão, o Exalpt, que é mecânico, tava resolvendo. E tá o Célio com o braço levantado, você, o Cecílio, na frente do Cecílio, não tô identificando, o Zander com a mão na cabeça e tal. Lembra, Deus, vocês foram jogar no Cruzeirão e quebrou a perua no meio do caminho? Vanderlei, essa foto eu nunca vi na minha vida, para você ter uma ideia. Não tinha visto essa? Mas é histórica, hein? Nunca tinha visto, não me lembro. Essa é uma histórica aqui. Depois eu preciso receber lá. Vou mandar para você. Veja outra foto do Adilson do futebol. Tem mais uma? Hã? Não, e não tem mais uma do futebol de camisa azul? Então deixa eu colocar uma foto aqui que o Adilson, quando era pequenininho, você montou um clube de astronomia Alpha Centauri. E aí você ficava explicando as coisas pra mim, eu não entendia, né? Pô, você ter lançado aquele clube de astronomia foi uma coisa muito legal, né, Adilson? Você tinha quantos anos? 17 anos, 16 anos? Acho que até menos a gente tinha. Não, foi com 14 anos. 14 anos. Eu sou sócio do clube, eu preciso achar a carteirinha lá em casa. Isso. Então, quem depois tocou o clube, depois que eu vim para São Carlos, foi o nosso querido amigo Valdinei Castelã, que é professor hoje em Sorocaba e tal. Ele, professor da área de computação, ele ainda continuou com o clube de astronomia. E recentemente, Vanderlei, ele me mandou um vídeo que a gente produziu, que você faz a narração dele. Pô, você tem esse vídeo? Eu lembro que eu fui levar o vídeo pra você em São Carlos, fiquei lá na... Como é que chamava a república que você morava lá? Tinha um nome gozado, o nome da república, como que era? Conde Nabô. Repete? Conde Nabô. E tinha os desenhos, porque todo mundo que passou naquela república tinha um caderno, né, Adilson? Acabou aquela república, Adilson? Olha, ela continuou até uns anos depois, e depois ela terminou, mas o fundador dela, porque ela já era muito antiga, ela era dos anos 70, aquela república, ele ficou com o famoso livrão com a história.
Simone, já vou passar para você, Simone, só quero colocar essa foto da astronomia, porque a gente tem aí a foto dessa feira de astronomia que você fez em São Roque. Olha, o segundo é o Valdinei Castelã, o Adilson com os braços cruzados, ali, o último à direita, o nosso querido Savério André Valonino, que faleceu no acidente de carro. Adilson, não sei se chegou a imagem para você, eu só não estou identificando o primeiro ao lado do Valdinei. Quem que é? Ele é o Miguel Buchala. O Miguel Buchala? Nossa, mas tá muito diferente, cara. Miguel Buchala mesmo. Cara, essa foto você tem, né, Adilson? Sim, essa eu tenho. Deixa eu mostrar uma outra do Adilson aí no Clube de Astronomia. Olha lá, que legal, olha aí. Essa exposição foi feita em São Roque e foi nessa exposição que você, Simone, conheceu o Adilson. Foi nessa exposição, Simone? Então, na verdade, houve um curso em São Roque que foi se eu não me engano, o primeiro curso de astronomia para iniciantes, foi lá na Brasital. E eu era bem menina, né, e fui com meu irmão participar do curso, e eu lembro que foi a primeira vez que nós vimos um telescópio, houve a possibilidade de olhar as estrelas, olhar o céu, lá na Brasital. E eu fiz, então, uma matéria para o Democrata, e foi a segunda matéria que eu escrevi na minha vida. Eu tenho esse recorte guardado, mas com essa situação da pandemia, essa minha pasta com as relíquias da antiguidade está guardada na casa da minha mãe e não foi possível que eu pegasse lá. Mas quando nós fomos fazer a matéria escrita a respeito da trajetória do professor Adilson para a coluna São Roquices, quando ele for empossado reitor, eu vou resgatar esse material e vou ver se nós conseguimos outras coisas. Então, eu o conheço pessoalmente desse curso, professor Adilson, lá nos idos de 88. Você vê, Adilson, o tempo então, passa. Então, esse curso de astronomia eu fiz em parceria com o professor Paulo Bonando, que hoje eu não sei se ele está atuando na diretoria regional de ensino. Ele deu aula pro André no ângulo, ele saiu do ângulo agora, acho que ele está lá na Brasital, mas eu acho que ele também, eu não sei, o Paulo Bonando, que estudou com você, estudou aí em São Carlos, né? Isso. Paulo Bonando era biólogo e a gente fez dois cursos, um sobre energia e um sobre origem da vida. Isso foi exatamente no ano de 88, 89 que a gente fez aí na Brasital. Foi justamente com muito apoio, que uma pessoa que sempre apoiou o nosso clube de astronomia foi o prefeito Mário Luiz, né, Campos de Oliveira. Ele sempre apoiou a gente, foi uma das coisas mais importantes que eu tive naquela época, foi justamente, nós montamos uma das nossas exposições no Antiga Escola do IASIS, né, no qual o Manuel Lessa e o Atlas Lessa eram os donos, né, eu trabalhava para o Atlas Lessa no escritório de contabilidade dele. E lá na Escola IASIS a gente montou a exposição e nós mandamos uma carta para convidar o prefeito, né? Os garotos mandaram e o prefeito apareceu, que era o Mário Luiz, que foi justamente visitado. Foi uma das coisas assim, muito importantes, que foi um grande incentivo que ele nos deu, né? Uma pena que ele já não está entre nós, que eu gostaria muito de ter falado pessoalmente com ele para retribuir o incentivo que ele deu para mim, particularmente naquele momento, que justamente permitiu que a gente tivesse toda uma trajetória, fosse em busca do sonho. Isso é muito legal. A Rosana Corrêa está falando que o Paulo Bonando segue na diretoria de ensino de São Roque. E eu tô com esse livro aqui na mão, que está atrás do Adilson lá também, ó. E A Busca pela Compreensão Cósmica. Você escreveu esse livro e muito feliz com essa dedicatória aqui, ó, para o Vanderlei, que me incentivou a produzir o primeiro texto desse livro. Um abraço, Adilson, 9 de julho de 2010. É que esse primeiro texto que você fala é quando eu comecei um site que é chamar São Roquense, e depois você mandou um texto para mim. Foi o primeiro texto que você mandou para um site, foi para o meu site que não existe mais, Adilson? Exatamente, foi a primeira vez que eu recomecei a escrever, isso foi por volta de 2002, 2003, mais ou menos, e permitiu que eu esteja escrevendo até hoje, né? Desde 2006 eu escrevo sem parar para a revista Ciência Hoje, né? Que é do Instituto Ciência Hoje. A gente manteve por 10 anos a coluna Física Sem Mistério, né? Que agora a gente está lançando um novo livro com uma coletânea das colunas que saiu na Ciência Hoje, que é o livro Física Sem Mistério. O livro ficou pronto no comecinho de março, a gente tinha programado o lançamento dele para abril, mas aí com a crise do corona a gente não pôde lançá-lo. Mas ele já esse que está atrás aí, do seu lado esquerdo, Física? Exatamente.
Exatamente, que está junto desse outro aí. Se me permitem, eu posso pegar. Pega lá. Pô, que legal isso, né, Simone? Lembrando um pouco da nossa São Roque, como foi importante o incentivo que ele teve, né? Então esse é o novo livro aí, né, Dilson? Que legal, ó. Esse é o primeiro. Exatamente. Física Sem Mistério, né? Ele acabou de ser editado, né? Ele teria o lançamento dele em abril, mas não foi possível, a gente ainda vai lançar. Que aqui a gente tem uma coletânea de 40 colunas, né, da ciência hoje. E hoje a gente tem a coluna Desvendando o Cosmos, que a gente também produz mensalmente na revista Ciência Hoje. Simone, já vou passar para você só o seguinte, o Adilson uma vez fez um texto analisando a física naquele gol do Ronaldinho Gaúcho contra a Inglaterra na Copa de 2002, aquela bola que subiu, deu aquela caída, enganou o goleiro. Você fez um texto, a física explicando aquele gol do Ronaldinho Gaúcho, né, Adilson? Eu aproveitei todo ano que tinha a Copa do Mundo, ao longo desses anos, eu fiz vários textos. Eu fiz esse texto, depois eu fiz um texto que eu fiz uma relação das viagens no tempo e o futebol, porque teve aquele filme famoso do Barbosa, não sei se vocês já assistiram, que é um filme no qual o Antônio Fagundes, ele atua, que ele cria uma máquina do tempo para evitar que o Barbosa tome aquele gol do Uruguai. Então a gente fez um texto sobre ele. Fizemos um texto também que eu chamei de Imponderável Futebol Clube, que foi na Copa do Mundo de 2014, aqui no Brasil, né, justamente comparando, usando um pouco as leis da física para tentar entender um pouco o futebol. Já que a Simone é advogada, eu também fiz um texto, né, tá nesse livro aqui também, no qual eu comparo a física, com as leis da física com as leis jurídicas e as leis da física com as leis da contabilidade, né? Então, a gente sempre tenta fazer pontes desse conhecimento da física com todas as áreas do conhecimento, né, para aproximar as pessoas. O Adilson, Simone, passar para você, porque a vossa magnificência acabou de dar um nó na minha cabeça, viu, Simone? Virou um trevo aqui depois de fazer essas comparações aí, viu, Simone? Pois é, mas sabe, professor, que é muito interessante tudo isso, porque eu posso falar por mim até. Quando eu estava no antigo colegial, né, hoje o ensino médio, os alunos ficavam apavorados quando chegava perto do momento de ter aulas de física. E eu mesma era uma das que nunca entendeu nada. Então existe não sei se é um preconceito, não sei se é um temor reverencial em relação à física, como se fosse, ainda creio que é um assunto para poucos conseguem dominar essa complexidade. Então com esses seus textos, essas suas matérias, trazendo a física para a nossa realidade, eu creio que vocês conseguem mostrar que de fato é algo que faz parte também da nossa vida, não um assunto só voltado para os cientistas, para os homens da ciência mesmo. Tudo tem física, né, Dilson? Para a gente estar no ar aqui, quanta coisa da física está envolvida, né, Dilson? Exatamente. A ciência, ela transformou a nossa sociedade no geral, não apenas a física, né? Mas, por exemplo, quando nós estamos aqui fazendo essa transmissão da internet, nós estamos usando computadores, celulares, que funcionam graças às leis da física quântica, por exemplo, né? Os fenômenos, os dispositivos eletrônicos que a gente possui funcionam de acordo com as leis da física quântica, como também os GPS que a gente tem nos nossos celulares, justamente para nos localizar, ele somente funciona graças à teoria da relatividade geral de Einstein, né? Porque, de acordo com a teoria da relatividade geral, se você tiver a gravidade da Terra, ela muda a velocidade que o tempo passa. Então, quando o satélite ele está em órbita, ele está mais distante da superfície da Terra, o tempo passa diferente para ele. É claro que é uma escala muito pequena, nós estamos falando de nanosegundos, né? Uma parte em 1 bilhão de um segundo. Então, ou seja, ninguém percebe isso no dia a dia. Porém, se os relógios atômicos que tem nos satélites, que são usados para detectar a nossa posição via GPS, se eles não forem corrigidos de acordo com essa lei, com a teoria de Einstein, você erra a posição do objeto em 15 quilômetros. Imagine para que serviria um GPS se você tivesse com 15 quilômetros de precisão. Então, você tem precisão na ordem de dezenas de metros do GPS comercial que a gente usa, graças à teoria da relatividade geral de Einstein, só para ter um exemplo. E a física quântica, que muitas vezes é muito misteriosa para as pessoas, é até esotérica para muitas pessoas, é ela que domina todos os nossos equipamentos. Nesse sentido, além desses textos, a gente tem então um trabalho intenso de divulgação nos nossos, com esse laboratório do Lab, e eu também
várias vezes trabalhei sempre com uma série de palestras que a gente chama Física para Poetas, né? Que é física justamente para aquelas pessoas que admiram, mas não compreendem, né? Como também, muitas vezes, a gente pode apreciar, por exemplo, uma sinfonia, uma poesia, sem, por exemplo, conhecer a partitura musical, não é verdade? A gente pode apreciar uma música com a sua beleza, sem saber a partitura. Então, eu também acredito que a gente pode apreciar a beleza da física e da ciência sem, muitas vezes, conhecer a matemática necessária. Essa, sim, é muito difícil para a gente expressar as ideias e o conhecimento. Que legal bater esse papo com o Adilson, reitor eleito da Universidade Federal de São Carlos. E, pô, a nossa alegria, um são roquense, meu primo. E o Adilson, isso daí, cara. Um dia ele chegou lá em casa com um computador MSX. Comprei um computador. E o computador era o seguinte, cara. Primeira coisa, você comprou o computador e comprou uma TV a cores antiga e botou a televisão. Ela falou, comprou uma televisão velha. Ele falou, aprenda uma coisa. A partir de agora, esse objeto chama-se monitor. Entendeu? O monitor, falou, até hoje é monitor. E MSX, o pessoal põe no Google aí, ele fazia lá uns programas e tal, e para salvava num gravador com fita cassete e fazia aquele barulhinho do fax. Que coisa, né, Adilson? Que coisa, como a coisa... E, lamentavelmente, roubaram esse seu computador em São Carlos, né, Adilson? Exatamente, mas eu tenho até hoje o gravador que eu gravava os programas, que ele tinha um contadorzinho que justamente você sabia que na posição 800 e tal lá da fita estava gravado um determinado programa. Que a gente fazia isso na posição número 600 e pouco, tal ponto para a gente ouvir o jogador. A gente fazia. Muito legal isso daí, essas histórias do Adilson aí envolvendo. Porque, Simone, só mais uma coisa, eu prometo que eu já passo para você. A gente brincava muito com Ligue. Quem que brincou com Ligue aí? E aí no Ligue, né, eu fazia jogadorzinho de futebol, bonequinho, e o Adilson já fazia espaçonave, né, Adilson? Você já fazia Apolo 11, Apolo não sei o que, você sempre tava lá em cima. A gente tava pensando em montar bonequinho, você montava a espaçonave, Adilson. Eu montava principalmente a Enterprise, né, Vanderlei? Poxa, do Star Trek. É isso aí. Simone, tem mais uma pergunta para o Adilson. Pode fazer, depois eu só vou mostrar mais 2 fotinhos para o Adilson aqui. Tem mais uma pergunta aí, Simone? Professor, como é possível adquirir esses seus livros? Eu vou montar uma lojinha e vou vender, se alguém quiser. Não passa o endereço. O livro A Busca pela Compreensão Cósmica, ele foi editado pela editora da UFSCar, ele já está quase esgotado, né? Já faz 10 anos, né, que ele foi lançado. Você pode ainda encontrar nas livrarias virtuais da Amazon, na Livraria Cultura. E o Física Sem Mistério, que a gente acabou de lançar, ele está no formato de e-book também e no formato de impresso, né? Ele é encontrado na Amazon. Pode procurar que encontra o livro lá. E aí o pessoal fala... Pode falar, Simone. A pena que agora, com essa situação, nós não podemos ter o livro autografado. Mas ele manda um autógrafo virtual. Viu? E é o seguinte, ele fala, mas como é que o Adilson foi gostar tanto de ciência e tal? E o Adilson coloca aqui no prefácio, né, que ele acompanhava muito pela TV Globo o programa chamado Cosmos. Foi fundamental para o Adilson, mas o Adilson também presta uma homenagem a uma das professoras que a gente teve lá no Barão de Piratininga, no Cambará. Você fala aqui da Dona Mayra, né? Que a gente brincava as turquinhas, né? Que tinha a Dona Odete, professora de português, Dona Raquel, Dona Mayra e tal. E você faz uma homenagem a ela, porque quase sem recurso nenhum, ela fazia muita coisa naquelas aulas de física, né? Ela abria até sapo pra gente lá na aula, Adilson. Exatamente. A professora Mária, ela foi uma pessoa realmente que incentivou esse gosto pela ciência, né? Porque antes do clube de astronomia, a minha mãe me deu um pequeno microscópio, né? Eu lembro que foi uma coisa até que era muito cara até para a época, mas ela conseguiu me dar de presente um pequeno microscópio. Depois a gente tentou montar um pequeno laboratório de química e daí a gente resolveu montar o clube de astronomia. Então, sem dúvida nenhuma, os professores, eles são sempre fundamentais para todos os alunos, né? Infelizmente, é uma profissão que é tão desvalorizada nesse país, né? Em todos os níveis, né? Não só no nível básico, na educação infantil, na educação fundamental, no ensino médio, nas próprias universidades, mas o professor é aquele que consegue transformar a vida das pessoas, né? Então, ser professor, sem dúvida, é uma das coisas que eu mais tenho orgulho na minha vida, porque a gente sabe o quanto que a gente pode influenciar as pessoas a partir de justamente as nossas posturas, as nossas ideias, e realmente é uma pena que isso ainda seja muito pouco valorizado aqui no nosso país, né? Países como, por exemplo, o Japão,
né, o imperador ele apenas se curva para os professores, porque ele reconhece a importância do conhecimento dele transmitir para as futuras gerações. Simone, eu vou passar para você fazer a última pergunta, a gente está estourando tempo, mas eu tenho umas fotos aqui, Adilson, rapidinho eu vou mostrar para você, e elas vão chegar aí, você vai falando para mim. Você falou de Copa do Mundo de futebol, vai aparecer uma foto dessa também, mas pode colocar aquelas que você colocou, Guilherme, que tá o SCAF, vai mostrando pra gente aí. Aquelas que já chegou até aparecer. Vai pondo no ar aí, põe no ar que a gente já vai falando as fotos aí, já vai chegar lá em São Carlos via Washington Luiz. Então só tá acertando aqui, já vai chegar aí para umas fotos. O Adilson falou de futebol, gosta de futebol. Adilson, tá aparecendo aquela foto sua com seus filhos, né? Que você esteve na abertura da Copa do Mundo Brasil e Croácia. A foto de vocês lá no estádio do Corinthians. Você passou e beijou o símbolo do Corinthians ou não? Não, ainda bem que não, né? São Paulino. Acho que nem tinha no estádio ainda o símbolo do Corinthians. Acho que é verdade. Né? Acho que é verdade. Nem tinha ainda, né? O estádio lá, o símbolo do Corinthians no estádio. Foi lá e o juiz. Essa foto mesmo. Exatamente, foto com o Leonardo e com o Danilo aqui. Isso, e tem mais uma filha, Larissa, que está se formando em jornalismo. Não conseguiu tirar da cabeça dela isso daí. Aí tem uma foto com o Paulo SCAF, porque você organizou uma feira da Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência, né? E acho que é dessa foto, né, Adilson? Dessa SBPC. Essa aqui foi a visita do Paulo SCAF quando ele estava em São Carlos, né, como ele era o presidente da Federação das Indústrias, né, e o Senai estava ligado à Federação das Indústrias, né, da Fiesp, e ele visitando São Carlos. Quem está junto na foto aí é o Juquita, que era um radialista aqui de São Carlos, né, que até pouco tempo ele tinha uma rádio, a Rádio Intersom se transformou agora na Rádio CBN, né? Eu lembro do Intersom. Justamente eu estava na época na vice-reitoria quando a gente fez em São Carlos a reunião anual da SBPC. Né? Que tem uma foto que vai aparecer para você aí, você na mesa da SBPC. Isso, exatamente. Se me permite também, vou mostrar mais um livro aqui. Pode mostrar. É um livro que a gente fez contando a história da SBPC, né? Que é esse aqui, Luz, Ciência e Muita Ação. A história, né, da reunião anual da SBPC, que foi em São Carlos, foi um evento maravilhoso, que foi do dia 12 e 18 de julho de 2015, há 5 anos atrás, no qual a gente conseguiu fazer um evento que colocou São Carlos no centro da ciência brasileira. São Carlos que já está no centro do estado, né? Maluf queria que São Carlos fosse a capital do estado de São Paulo, porque tá bem no centro do estado, é isso, né, Adilson? Bem próximo do centro geográfico do estado. Né? E a região toda aqui, São Carlos, Ribeirão Preto, Araraquara, é uma das regiões mais prósperas do estado, né? Onde a gente tem uma concentração muito grande. São Carlos, em particular, é uma das cidades, se não for a cidade, com a maior concentração de doutores por habitante. Né? São Carlos tem um doutor para cada 100 habitantes. Né? Que é um número bastante grande. Comparado e isso falando não é o doutor médico, é um doutor em física, um doutor em filosofia, entendeu? Que tem doutorado. Ele que tem o doutorado, exatamente. Deixa eu falar, Simone, já passo para você, Simone. Só mostra mais umas 2 fotinhos que eu tenho aqui, vai chegar para o Adilson. Então, quando falar, mas quem é o Adilson, primo do Vanderlei, isso, irmão do Zé Roque, da Raquel, do Alex, e filho do meu tio Roque, e tem uma foto de você com a nossa querida tia Irene, né? Estão mostrando aqui, muita gente conhece a tia Irene, que hoje está lá em Sorocaba, então tem uma foto do Adilson. Adilson, eu fui hoje lá na minha mãe. Ah, que bela foto. A tia Irene, querida tia Irene aí. E aí, tem uma outra foto, mostra aí, essa você deve ter no seu arquivo aí, do menininho aí, ó. Com certeza o Adilson tem. Chegou pra você aí um menininho? Ainda não. Vai chegar o menininho tá uns passos mais lentos. Olha esse simpático pimpolho de 1 ano e 2 meses. Chegou, Adilson? Sim. Tá. Chegou? Você tem essa no seu arquivo aí ou não? Eu tenho até inclusive em papel essa. Tá. E o que tem no verso dessa foto, na sua, não tem o que tá marcado aqui, ó. Quer só? Eu fui lá hoje, peguei com a minha mãe a foto, olha lá. Titia, aceite a minha lembrança do meu primeiro aninho de vida. Adilson Jesus Aparecido de Oliveira. A foto foi feita em fevereiro, que estava 1 ano e 2 meses. Olha, Adilson, com dedicatória e tudo pra querida tia Inês, ó, Adilson. Tá guardadinho lá, hein? A letra da minha mãe. Você vê que legal? E a gente com muito orgulho nessa foto. E tem uma foto aí de um quadro, não tem? E o Adilson já viajou para muitos países e você esteve em Cracóvia, lá na Polônia, onde nasceu o Papa João Paulo II. E você, em uma das suas viagens, aí você trouxe para minha mãe esse quadro aí, né, Adilson? Sim. Olha, não me lembrava dele. Agora vendo, estou lembrando, exatamente. Poxa, você já esteve em vários países, né, Adilson? Polônia, França, Rússia. Quantos países já tem carimbado no seu passaporte aí?
Olha, eu não sei dizer para você, mas eu já estive no Japão, já estive nos Estados Unidos, no Canadá, já estive na Argentina, no Chile, na França, na Espanha, na Alemanha, na Rússia, em Portugal, né, Itália. São os países que a gente participa de congressos, de eventos, né? Isso, e não foi a passeio, foi para desenvolver a física e se aprimorar, né? Isso que é bem legal. Simone, você está na linha ainda ou cansou, Simone? Não, estou aqui acompanhando. As fotos chegam com um pouquinho de delay aqui para mim, mas estou vendo todas. Estou vendo o fofo garotinho agora. Então, Simone, você tem uma última pergunta para o Adilson, que, olha, foi muito legal bater o papo com o Adilson aqui. Tenho, sim. Um são roquense que foi eleito, é o vice-reitor eleito da Universidade Federal de São Carlos, e agora, dessa chapa eleita, 3 nomes serão levados para que o presidente Jair Bolsonaro confirme, né? Aliás, eu estava vendo aqui, Só Adilson... corrigindo, Vanderlei. Oi, corrige aí. Eleito, você me chamou de vice, eu já fui o vice. É verdade, você é o reitor, você já foi vice, né? E daquela turma, Exato. quando você era vice, tem gente com você nessa chapa ou você é daquele time? Não, são pessoas do mesmo grupo, digamos assim, mas são pessoas novas para justamente renovar, né? Porque é importante você ter uma renovação das pessoas nesse tipo de cargo. E isso da confirmação que a gente está aguardando do Bolsonaro, tal, eu estava vendo aqui, eu disse, pode até me ajudar, você já deve ter essa informação. O governo federal, ele recebe uma lista e confirma um dos nomes, que há exceções. Em 98, o Fernando Henrique Cardoso indicou o 3º colocado na reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro e gerou uma revolta na comunidade acadêmica. Em 2009, o governador de São Paulo, José Serra, escolheu o 2º da lista tríplice. E desde o fim da ditadura de 85, essa foi a primeira vez que o mais votado não foi escolhido pela reitoria. Então, é isso aí, Deus, são casos raríssimos, exceções, onde o presidente ou o governador, no caso aqui de São Paulo, não confirma o nome que é indicado, né, Adilson? Então a gente está com confiança muito grande. O governo Bolsonaro já teve 2 universidades que ele não indicou o primeiro colocado, na Universidade Grande Dourados e na Universidade Federal do Ceará, ele acabou não indicando, mas eu acho que isso não deve acontecer mais nesse momento, né? Eu acho que nós estamos numa outra situação. Já que você está falando de dado histórico, Vanderlei, eu queria chamar a atenção que a UFSCar, em 1982, ela tinha eleito o reitor, foi o professor William Saad, ele foi eleito pela comunidade e o governo militar da época não deu posse a ele como reitor eleito. Ele já tinha sido reitor, ele estava sendo reconduzido ao cargo, ele não foi eleito e aí teve um interventor à universidade. E esse interventor, o professor Ferri, ele ficou por 1 ano e meio e depois ele saiu da universidade porque ele não aguentou a própria pressão que a comunidade fez. Porque, afinal de contas, naquele momento, você estava elegendo um reitor numa época que o país não sequer elegia o presidente da República. E aquele movimento que a UFSCar fez em 1982 foi marcante, e isso depois estimulou a muitas outras universidades a terem as eleições e ter tudo isso. Então, a UFSCar tem essa tradição democrática muito enraizada nela. Legal. Simone, a última pergunta aí, Simone. A última. Ainda dentro desse tema, até da questão da composição dessas chapas, né, que tem regido a universidade, eu estava dando uma olhada aqui na chapa e a candidata, a vice-reitora, candidata, né, uma mulher, claro, e há várias outras mulheres aqui integrando a chapa. Então, a presença feminina tem sido bem forte na universidade, professor? Exatamente, eu acho que isso foi uma questão importante da nossa composição. Nós temos uma equipe que foram de 18 pessoas, né, que são compostas do reitor, a vice-reitora, 7 pró-reitores e com os seus respectivos adjuntos, além do diretor do campus de Sorocaba, diretora do campus Sorocaba e o diretor de campus de Lagoa do Cine. Então, são 18 pessoas, onde são 10 homens e 8 mulheres compondo essa equipe, e a gente tem na nossa equipe pessoas de todas as áreas do conhecimento. Isso é muito importante. Então, a gente tem um pró-reitor de pesquisa, que é um pesquisador de alto nível na área de química. Junto com ele tem uma professora da área de literatura, que também é pesquisadora de alto nível como adjunta. Nós temos um professor que é sociólogo, na pró-reitoria de pós-graduação, e junto com ele um biólogo que trabalha com o meio ambiente. E assim por diante nós fomos compondo a nossa chapa, incorporando os 4 campos da universidade, praticamente todos os centros acadêmicos, 10 homens e 8 mulheres, em quase todas as áreas do conhecimento. Por isso que a nossa chapa chamava-se Juntos pela UFSCar.
justamente para que a gente construa uma universidade integrando todas as pessoas. Ô Adilson, estou recebendo uma mensagem aqui muito especial. O Zander Pereira, parabéns, você falou do Zander, que você tem o Zander como um pai aí, pelas orientações, tudo aí, como um professor. Parabéns, Adilson Jesus Aparecido de Oliveira, orgulho de ser seu amigo e mantenha a humildade. Isso é sabedoria, tá? A mensagem do Zander para você aí. Eu queria, então, dar um abraço diretamente no Zander, porque eu não posso dar pessoalmente por causa da crise. O Zander, realmente, ele sempre foi uma pessoa muito inspiradora para mim, foi uma pessoa assim, que me orientou nos meus primeiros passos, quando eu era apenas um garoto que estava aprendendo a trabalhar com contabilidade e folha do pagamento. Ele não somente me ensinou o trabalho, mas ele também me deu muitas lições do ponto de vista para a vida, né? Tenho um grande carinho, muito grande pelo Zander. Que legal essa mensagem. Depois, em São Roque, além da contabilidade, você trabalhou na Carambiente, né? Porque você já estava com emprego na Carambiente, era um emprego legal, estava ganhando dinheirinho, mas você falou assim, não, eu quero os meus sonhos, e você deixou o emprego, que era um bom emprego, na Carambiente, e foi em busca do seu sonho em São Carlos, né, Adilson? Exatamente. Para quem tinha 19 anos de idade, eu já tinha uma posição boa na Carambiente, né? Eu era assistente contábil, trabalhava com o Alex. Alex Siegel. O Alex Siegel, que era o gerente administrativo da Carambiente, uma pessoa também que me apoiou muito naquele momento. E eu justamente larguei aquilo e fui à busca do meu sonho, que até muitas pessoas na época me chamavam de você está sendo louco de largar alguma coisa segura para ir para o desconhecido, né? Mas eu acho que justamente essa escolha foi muito boa para mim, e a minha trajetória, sem dúvida nenhuma, pode ser muito mais exitosa indo atrás do sonho. É importante que as pessoas acreditem no seu sonho e vão à busca dele. Acho que isso sempre é importante. É isso aí, do cara que chegou lá para estudar na Universidade Federal de São Carlos e hoje está como reitor, já foi vice-reitor, você vê que é uma trajetória maravilhosa. E recentemente o Adilson também ganhou a primeira edição do prêmio Ernesto Hambúrguer, né? Não é um prêmio de sanduíche, não é que você comeu um monte de hambúrguer igual o Dudu do hambúrguer lá do Popeye. É que o Ernesto Hambúrguer foi um grande cientista e criado no ano passado pela Sociedade Brasileira de Física. Então essa matéria aqui é de 2019, foi criada em 2018, e você ganhou esse prêmio Ernesto Hambúrguer, né? Não foi prêmio de fast food, né, Adilson? É um prêmio científico. Esse foi um prêmio que a gente recebeu, que foi muito honroso, porque eu recebi exatamente da Sociedade Brasileira de Física, né, que é a sociedade, né, de nós físicos aqui do Brasil, reconhecendo meus trabalhos de divulgação científica, né, que eu faço há mais de 20 anos. Né? Então, isso foi uma grande honraria ter recebido esse prêmio, né, da sociedade, reconhecido, então, pelos próprios colegas da física, né, sobre exatamente os trabalhos que a gente fez de divulgação científica. E o Ernesto Hambúrguer, além de ser um grande cientista aí, ele também tem um filho maravilhoso, que é o Carl Hambúrguer, né, que é diretor aí do Castelo Rá-Tim-Bum, um monte de coisa, o Menino Maluquinho, quer dizer, ele tem um filho genial também, o Carl Hambúrguer, né, Adilson, de muitas coisas da TV Cultura aí, programas culturais. O Ernesto Hambúrguer e a esposa dele, a Amélia Hambúrguer, né, eles deram avanços fundamentais na divulgação científica, né? E eu me lembro que fiquei muito honrado de receber esse prêmio, porque quando eu era ainda garoto e frequentava a Biblioteca Municipal de São Roque, e fui uma vez lá e queria exatamente saber o que é física. E a bibliotecária me deu um dos pequenos livros daquela coleção Primeiros Passos, né, que eram vários assuntos, e o livro era O que é Física, era exatamente escrito pelo Ernesto Hambúrguer, né? Eu nunca tive oportunidade de conversar com ele diretamente, porque ele era professor da USP em São Paulo, nunca tive oportunidade de conversar diretamente com ele, mas ele, sem dúvida, também foi uma pessoa inspiradora naquela época. E será que foi a Inês Castro Carvalho, que era a bibliotecária lá, que passou esse livro para você? Lembra da Inês da biblioteca? Sim, eu lembro da Inês. Agora, se foi ela especificamente, já não vou saber, né? A gente já são mais de 30 anos, já não vou lembrar dessa situação. Legal. Olha, Simone, acho que valeu esse papo, hein? Acho que eu fiz pergunta demais aqui, mas que a gente vê o Adilson, faz tempo que a gente não conversa pessoalmente e tal, mas deu para você fazer suas perguntas também, né, Simone? Foi tranquilo, né, Simone? Não, claro, com certeza. Deu para fazer as perguntas, e essa interação que nós fazemos é muito boa, porque você traz também esses pontos, essas recordações que vêm da infância, e tudo isso deixa um ambiente muito mais intimista. E até você comentou que o professor Adilson tem dado várias entrevistas por esses dias, e não querendo puxar a brasa aqui para nossa sardinha, mas eu acho que nenhuma dessas entrevistas
houve a oportunidade, em nenhuma dessas entrevistas houve a oportunidade de que ele falasse também dessas recordações que ele tem da infância, dessas pessoas que incentivaram a caminhada dele para que ele seguisse o seu sonho. Então, eu creio que foi muito bom e eu agradeço imensamente, professor, por ter aceitado o convite que eu te fiz. E já era, como eu disse, para ter acontecido o convite antes, mas que bom que não aconteceu, porque nós tivemos a oportunidade de falar com o senhor, então, nesse momento tão especial. E quando for marcada a sua posse, nós vamos, então, fazer a matéria escrita para a coluna São Roquices. É legal. Pô, Adilson, muito obrigado pela presença, Adilson. Olha, Vanderlei, só eu te chamo de Vanderlei, né? Não, mas pode, Vanderlei. Adilson, a gente estudou você de Vanderlei, né? Viu? A gente estudou no Barão Piratininga, lá no Camará. Você ficou até que série no Barão lá? Com a Dona Cora, primeiro ano. Segundo ano foi Dona Emi ou você estudou à tarde? Dona Emi, de manhã. De manhã, naquela classe que era ao lado da biblioteca, ao lado da cozinha. Que a Dona Lourdes abria a porta e falava, hoje na sopa vai ter tal coisa, Dona Emi. Então a gente teve Dona Cora, Dona Emi, terceira série foi a Maria Luísa Calaçara? Exatamente. E depois a quarta série com a Dona Zenilda, aí eu lembro bem que você estava. Isso. E depois a quinta série eu fui estudar de manhã, eu não sei se depois se continuou ou você mudou de escola. Eu mudei quando eu estava na oitava série. Eu fiz o primeiro bimestre da oitava série no Barão de Piratininga, e depois, quando eu comecei a trabalhar, eu fui estudar à noite na outra Barão de Piratininga, né? Que era o Barão de Piratininga, que era a escola privada. Isso, que depois virou Objetivo. E você lá eu fiz o curso de técnico de contabilidade. Isso que eu ia falar. Eu trabalhava no escritório e eu fiz o curso de técnico de contabilidade. Então, eu até brinco que eu sou um físico que, além de ter diploma de datilografia com especialização em máquina elétrica, né? Então, um PhD, né, que é o PhD datilógrafo, eu também sou contador. E sabe que eu nunca imaginei que esse conhecimento em contabilidade fosse tão útil, por exemplo, num cargo que eu estou ocupando agora, que eu vou ocupar, né, que eu já ocupei tanto na vice-reitoria, e depois ter conhecimento financeiro, conhecimento contábil, conhecimento jurídico, tudo isso sempre foi muito importante. E você tem o anel de contador ainda ou não? Não tenho, né? Foi também roubado na República. Ah, brincadeira, que coisa, viu? Lamentável, mas tá guardado. Simone, manda um abraço então pro Adilson pra gente agradecer a participação dele. Obrigado, Simone. Professor, muito obrigada por aceitar o convite, obrigada pela gentileza, pela participação tão carinhosa aqui conosco, e vamos manter o contato então para fazer novas entrevistas, porque nós vamos continuar acompanhando a sua carreira, que já é brilhante e com certeza vai galgar outros passos ainda que vão dar muito mais orgulho para nós são-roquenses. Valeu, primo, obrigado, sucesso, hein? Obrigado, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês, e pode ter certeza que a gente sempre estará à disposição, principalmente por causa da nossa querida São Roque, né, que eu tenho bastante orgulho de São Roque, né? Eu queria muito que a UFSCar pudesse exatamente fazer parcerias também em São Roque, seria muito importante, uma vez que a UFSCar está em Sorocaba e ela tem atuação. Se eu não me engano, existe até um projeto desenvolvido pelo professor Fábio Leite, não sei se esse projeto ainda está atuando em São Roque, chamado Futuro Cientista, que eu não sei se ele ainda está com convênio com a Prefeitura de São Roque, mas com certeza outras possibilidades, né, justamente da atuação da UFSCar de Sorocaba aí na região de São Roque sempre será importante. E isso, com certeza, as portas vão estar sempre abertas aí para a gente poder interagir com o município, interagir com a população aí de São Roque. Legal. Você falou Fábio, qual que é o sobrenome? Fábio Leite, ele é o professor de física, professor de física da UFSCar Campus de Sorocaba. Ele tem um projeto chamado Futuro Cientista, que ele monta clube de ciências em parcerias com as prefeituras. Eu não sei se ele conseguiu, na época ele me disse que ele estava tentando fechar com São Roque essa parceria, mas ele já tem, na região de Sorocaba, são os 14 municípios que ele tem estado. Legal, tomara que dê certo, que precisar da gente para divulgação, a gente tá aí. Valeu, Adilson, valeu, vamos superar essa pandemia para que logo a gente possa trocar um abraço aí, né, e reviver aqueles bons momentos, contar umas histórias. Valeu, Adilson, obrigado e sucesso. Eu que agradeço, um grande abraço aí para todos vocês.
Valeu, obrigado Adilson. Batemos um papo aqui com Adilson Jesus Aparecido de Oliveira, professor titular do Departamento de Física lá da Universidade Federal de São Carlos, e tivemos a eleição na quinta-feira da semana passada. A chapa encabeçada por ele como reitor foi a eleita, né? Foram 9.443 pessoas que votaram, eu até acabou passando aqui, e teve 67% dos votos. Votaram 7.489 estudantes, 831 técnicos administrativos, 1.123 pessoas, né, dos outros campi que nós temos lá do Instituto Federal. Simone, está na linha ainda, só para despedir? Deixa eu ver se ela tá na linha. Simone, muito obrigado pela participação, foi legal a gente bater esse papo aqui, fiquei muito feliz quando na noite de quarta de quinta-feira saiu o resultado, e aí o nosso primo, o Zé Roque, mandou uma mensagem para você e falou assim, pô, vamos falar com a Adilson, vamos, aí a gente já manteve o contato telefônico, depois você deu sequência às tratativas, e o Adilson participando com a gente hoje aqui foi muito legal, pra gente que é assim, né, a gente é que nem gaúcho mesmo, né, o gaúcho, outro dia eu falei que estava anunciando um produto lá na Rádio Gaúcho que falava, um produto brasileiro genuinamente gaúcho. E a gente tem realmente esse bairrismo, a gente recebe com muito carinho todas as pessoas que vêm aqui para São Roque, né? Mas a gente gosta muito de valorizar a nossa São Roque, as pessoas que passam por aqui, né? E a gente gosta de falar desses nossos amigos, né, Simone? É um bairrismo, mas com muito carinho, né, Simone? Pois é, eu também já fui acusada disso algumas vezes, mas não me incomoda de maneira alguma. Pelo contrário, eu acho que é importante sempre valorizar o que é daqui, quem é daqui, e isso serve também, Wander, para que as pessoas que são daqui de incentivo. E tantas vezes desprezam a cidade, desprezam as coisas da cidade, desprezam as pessoas da cidade, vejam também que nós temos pessoas de tamanha relevância no mundo científico, como é o caso do professor Adilson, mas que guardam no coração, guardam na memória essas raízes que tem aqui da cidade, apreciam a cidade, falam da cidade com carinho, fazem questão de falar que são de São Roque. Então, eu creio que isso é muito importante. Também quando nós conversamos com essas pessoas que trazem toda essa vivência do mundo, veja quantos países ele visitou a trabalho, quantas funções importantes ele tem, quantas atividades, não só acadêmicas, mas também essas atividades de escrever, de participar de eventos. E mesmo assim ele gosta de dizer que é de São Roque. Quando o irmão dele, né, que está nos acompanhando, eu creio que logo que foi começar, nós já trocamos mensagens, eu passei o link para ele, o Dr. José Roque, meu colega, meu amigo. Então, quando ele contou a respeito, né, de que o irmão havia vencido a eleição, eu já passei para você me passou o contato, o Zé Roque mandou o contato também, e eu fiz o contato com o professor Adilson, embora nós não nos conhecêssemos. Ele foi extremamente gentil quando eu falei que era de São Roque, ele já se mostrou prontamente interessado em participar. Então, é muito gostoso isso, nós podemos ter essa interação com as pessoas que são daqui, com as quais nós identificamos, existe um carinho, né, uma reciprocidade nesse sentimento de amor à cidade. Ainda então, mais... isso é muito importante nesse mês de agosto, né, justamente isso que eu ia falar, exatamente nesse mês de agosto, o mês do São Roquense. Exatamente. Então, que gostoso, né? Nós podemos conversar com ele, não só para nos admirarmos com todo esse trabalho, com tudo isso que ele faz, com tudo que ele representa, mas também com essa humildade, né? Conforme o Zander falou aí na mensagem, para ele não perder a humildade que ele mostrou o tempo todo na entrevista. Então, tudo isso é muito bom. Nós temos que valorizar realmente isso e não perder essas oportunidades. Por isso que eu faço questão, né, de fazer a matéria depois para nós registrarmos também por escrito essa trajetória do professor Adilson, essas memórias que ele tem a respeito de São Roque, dos professores, enfim, da vida dele aqui e desse futuro brilhante que ele trilhou. É isso aí, e não é fácil falar, poxa, não é fácil onde ele chegou, tá, isso é 1 em 1 milhão, talvez seja 1 em 10 milhões, mas ele acreditou, é isso que você tem que acreditar. Quando o cara vai ter um sonho de jogador de futebol, às vezes o cara vai lá no treino e não é aproveitar
aproveitado. E aí o cara já volta. Pô, o Cafu, capitão da seleção brasileira, foi reprovado não sei tantas peneiras aí, né? A gente também, não posso falar muito, mas, por exemplo, quando a gente começou o nosso trabalho lá na Jovem Pan, também era uma coisa muito distante, imaginar que um dia estaria lá e de repente eu estava trabalhando com o Silvério, com o Vanderlei Nogueira, com o Milton Neves. A gente tem que acreditar nesses nossos sonhos, né? Então, quem hoje chega aí nesse portal da Universidade Federal de São Carlos, tem que realmente chegar, batalhar, e na vida é assim, a gente tem que acreditar, tem decepções muitas vezes, às vezes nem tudo sai como a gente imagina, mas às vezes você está indo para um lado, daqui a pouco abre um outro caminho, e eu acho que a gente não pode desistir dos sonhos, principalmente, muita gente pergunta, mas eu quero ser jornalista, o que eu faço? Primeiro, a gente sempre falava o seguinte, quem quer ser jornalista, para escrever tem que ler, confesso que eu tenho lido pouco ultimamente, mas para escrever tem que ler, e para falar em rádio tem que ouvir muita rádio, para trabalhar em televisão tem que assistir muita televisão, porque você vai ter como base alguém, né? E você vai construindo o seu caminho. Aí as pessoas falam assim, mas tem gente que tem o potencial, nossa, jogava mais do que o Garrincha, nossa, e não foi. Nossa, ele canta mais do que o Roberto Carlos e coitado, não fez. Não, na vida, como fala o Milton Neves, né, nosso ídolo também, na vida não existe o seguinte, né? O encontro não tem sorte, tem encontro da oportunidade com a capacidade. Então é uma coisa seguinte, então se você tem capacidade, passa a oportunidade, aproveita. Então você tem que aproveitar os momentos na sua vida. Às vezes você vai ter que sacrificar-se, né? Vai ter que às vezes deixar uma namorada. Não, mas você vai para São Paulo e vai me deixar aqui. Sei lá, às vezes você tem coisas que você tem que abrir mão, mas em busca do sonho, né? Eu acho que a gente nunca pode perder essa essência de acreditar, né, Simone? Com certeza, Wander. E toda conquista também, ela exige muitos sacrifícios. Com certeza. Imagine quanto que o professor Adilson estudou, quanto que ele quanto ônibus ele pegou, quanto ônibus ele pegou, né, para que ele pudesse também... Quantas vezes a conta não fechava. Pois é, quantas noites em claro, estudando as fórmulas, enfim, tantas outras coisas, né, que como eu disse, para mim são coisas misteriosas, coisas que eu nunca compreendi, mas ele mergulhou em tudo isso e com muita dedicação. Então, muitas vezes a pessoa chega a um determinado ponto e os outros acham que foi fácil. Não, mas certamente ele penou muito para estar onde ele está. Tudo isso daí, a gente tem relembranças maravilhosas que a gente ficava conversando lá na esquina, eu morando na José Henrique da Costa, ele morando na Bento Antônio Pereira, ruas paralelas ali no Bandeirantes, né, Jardim Bela Vista, e a gente sempre contando os sonhos, eu com aquele desejo no rádio, ele falando de astronomia e tal, e é isso aí, a gente tem que sempre acreditar, né, e eu sempre sou meio atrasadinho para chegar nas coisas, né, então eu começava um programa na Rádio Universal de São Roque 8 da manhã. E o Adilson entrava no escritório que ele trabalhava ali, junto com o Zander Pereira, na 7 de setembro 112, também entrava 8 horas. E o Adilson chegava lá em casa, 15 para as 8, ele passava em casa, vamos, e a gente ia a pé, né, ali do Cambará até. E eu tava sempre enrolado, tomando café, começava o programa atrasado, e ele passava lá, vambora, cara, me puxava e fazia chegar no horário, viu, Simone? Por isso que hoje, quando eu falei, Wander, nós temos que começar às 16h30 em ponto, porque o professor Adilson falou que ele tem meia hora. Ele vai ficar até às 17, então não pode atrasar. Mas dá um jeitinho, atrasou um pouquinho. Por isso que você caprichou para começar no horário, mas que bom que ele foi prorrogando e acabou ficando conosco até agora. Então, eu não sei que hora... das 18. Que horas começou o programa, Guilherme? Acho que a gente começou 45, há 1h30 atrás começou? Então começamos 1h31, 18h14, a gente começou 16 para 5, começamos bem e seguramos o nosso entrevistado por mais de meia hora, né? Muito bom a gente bater esse papo, 1h10, né? A gente sempre fala, né, que a Jovem Pan tinha um disco que uma vez gravaram, falando que a notícia tem o tamanho da informação. Entendeu? Às vezes tem notícia que se dá em 10 segundos, mas tem notícia que se precisa ter mais tempo. Claro que você não vai fazer uma notícia no Jornal Nacional lá de 15 minutos, né? Só como a gente costuma falar, a morte do Papa, né? Falar 15 minutos seguidos e como está tendo agora essa questão da pandemia. Mas aqui, como a gente tem essa possibilidade de falar um pouco mais, porque eu entendo que aqui fica um registro também. Daqui a quem vai assistir a gente de madrugada, amanhã ou depois, mas tem gente que vai acompanhar o nosso trabalho daqui a 10, 15 anos, eu vou falar, poxa, olha aqui
uma entrevista tal, que fica também, como a gente não tem na nossa cidade um museu da imagem e do som, eu acho que a cada dia ou com determinados convidados, né, que a gente recebe, a gente vai construindo um pouco desse museu da imagem e do som da nossa São Roque, tá bom, Simone? E online ainda, hein, Simone? Pois é, nós estamos fazendo história, Wander. Não pode apagar a página, mas também vai pro YouTube. Mantém. Porque o Orkut acabou. Tem que salvar bem para não perder tudo. Tô salvando, fica no Facebook e fica no YouTube também. Eu baixo o programa, vai pro YouTube aí e vamos guardando as coisas. Simone, obrigado. Hoje não tivemos a participação do Zé Balaio. Desculpa, Zé Balaio, não tivemos a participação do Zé Fernando, mas amanhã estaremos de volta. A Simone tem me ajudado na produção do programa. Já temos algum convidado para amanhã ou é suspense ainda, Simone? Não conseguimos confirmar para amanhã, Wander. Estou fazendo as tratativas. E isso. assim que houver, porque as pessoas têm alguns compromissos aí também por esses dias, mas assim que houver novidades eu já passo para você. Então, a princípio, amanhã não temos convidado. E eu quero dizer que na sexta-feira nós não tivemos o programa por uma questão técnica, né? Mas aí a gente vai voltar durante a semana, que a gente entrevistaria o pastor da igreja metodista. Infelizmente, peço desculpas a ele mais uma vez, mas aí durante a semana ou na semana que vem a gente bate o papo, tá, Simone? Tá certo, nós estamos também ajeitando aqui a agenda e assim que ele confirmar eu também já aviso você. Então tá bom. Obrigado, Simone, pela participação. Até a próxima. Obrigada, Wander. Um abraço a todos. Até a próxima. Legal. Obrigado. A gente fecha. Quero agradecer as pessoas que participaram. Minha amiga Sandra Gava estudou comigo lá também no Barão de Piratininga, estava acompanhando o programa. A minha prima, Beatriz Arruda, estava acompanhando, né? O nosso primo falando aí, realmente é muito legal. A Regina Arruda também, que é minha prima, tá acompanhando aqui o programa, né, junto com o Marcelo Angelucci, e ela que é a pai do nosso Felipe Angelucci, o nosso palhaço Curvinha, com muita alegria. É muito bom a gente bater esse papo, trazer essas informações. Obrigado, Jair Ribeiro, obrigado, Guilherme, que já volta às aulas hoje também, né, Guilherme? Então, no horário, fechamos mais uma edição do nosso Linha Aberta. Amanhã estaremos de volta. Valeu, pessoal, um grande abraço, até lá. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.